alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as letras que formam o nosso nome. Nós sabemos que as letras estão em toda parte. As letras estão nos letreiros de ônibus, nos supermercados, nas embalagens, elas estão no nosso trabalho, estão na nossa escola. As letras fazem parte do dia a dia e conhecer as letras, então, é muito importante. Nós já sabemos que existem as vogais, que são A, E, I, O, U. Você lembra como a gente faz elas? Está aqui para você relembrar. A, E, I, O, U. Nós também temos o alfabeto. O alfabeto, que nós estamos aprendendo todas as letras nesse ano, é formado pelas vogais, pelas consoantes, que juntas formam todo o alfabeto. Vamos relembrar o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. São muitas letras, mas todas elas formam o alfabeto. Todas elas, quando a gente junta com combinações diferentes, a gente forma todas as palavras que existem. Então, conhecer as letras, saber identificar essas letras é muito importante, é fundamental, tanto no momento da escrita como no momento da leitura. Então, vamos olhar aqui nesta folhinha o alfabeto. Todas essas letrinhas, você não precisa se preocupar. Para essa aula, a gente não precisa saber todas elas. A gente vai começar a saber todas elas ao longo do tempo. Agora, a gente sabe que nós já aprendemos o nosso nome. Afinal, o nosso nome é algo muito importante. Saber escrever o nosso nome nos ajuda o tempo todo. Através da escrita do nosso nome, nós podemos assinar documentos, nós podemos verificar se um documento realmente é nosso, porque vai estar lá com o nosso nome. Então, saber escrever o nosso nome é muito importante. O nosso nome, ele é muito importante. Por que o nosso nome é importante? Porque o nosso nome é a nossa identidade. Ele fala sobre quem nós somos. Então, vamos lá. Quando você conhece alguém, qual é a primeira coisa que você fala? É o seu nome, não é mesmo? Você diz assim: olá, muito prazer, o meu nome é Rebeca. Quando você vai se referir a alguém, você não usa o nome? Quando você vai dizer assim: ah, sabe a professora Rebeca? A gente usa o nome. Quando a gente quer chamar alguém, a gente chama com o nome. A gente diz: Rebeca, vem aqui. Então, o nome, ele é muito importante. É por meio do nome que nós temos os primeiros contatos com uma pessoa. Além disso, o nome carrega uma história. Você sabe por que o nome carrega uma história? O nosso nome, ele carrega uma história, porque é por meio dele que nós sabemos um pouco sobre nós e um pouco sobre a nossa família. Afinal, os nossos nomes muitas vezes são escolhidos baseados em uma homenagem para alguém. Por exemplo, às vezes quando nós tínhamos um avô e uma avó que faleceu antes da gente nascer, os nossos pais querem homenagear essa pessoa colocando o nome dessa pessoa. Muitas vezes também, em famílias religiosas, o nome é colocado para homenagear um personagem bíblico importante, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Daniel, Samuel. São nomes que muitas vezes se basearam na Bíblia. As famílias católicas também têm o costume de colocar o nome de santos nos seus filhos. Por exemplo, Aparecida, Maria, é em homenagem à religião. Por isso, só o nosso nome já carrega uma história sobre nós e uma história sobre a família que nós temos. Por isso, saber o nosso nome é muito importante. E também é muito importante valorizar o nome do amigo, porque cada um tem uma história. Os nomes podem ser grandes,
também podem ser pequenos. Os nomes podem ter letras ou vogais repetidas dentro dele. E também podem ter letras e vogais que não são repetidos. Agora, eu vou pedir para você para escrever o seu nome na folha do seu caderno. Assim como eu fiz nesta folhinha aqui. Eu escrevi o meu nome, Rebeca. Então, olha, o meu nome tem R, E, B, E, C e A. Aqui a gente já percebe que o meu nome não é nem tão grande, nem tão pequeno. Ele é um nome mais ou menos. E a gente também percebe que aqui nós temos duas letrinhas que se repetiram. O E. Ele está aqui 2 vezes, mas também nós temos o restante das letras que não se repetiu. Foram escritas apenas uma vez. O R, o B, o C e o A. Nós percebemos também que o meu nome tem 3 vogais. E e A. O E 2 vezes e o A uma vez. E também que tem 3 consoantes. R, B e C. Então, só olhando as letras do meu nome já deu para perceber muita coisa, sem nem saber a história. Mas a história também define muito sobre a gente. Assim como eu falei, que na nossa família nós temos várias histórias sobre o nosso nome. Então, por exemplo, o meu nome ele foi baseado numa história bíblica, porque os meus pais são cristãos. Então, tem uma Rebeca na Bíblia que inspirou o meu nome. Viu quanta coisa a gente consegue saber com o nome de alguém? Agora, eu vou ler para vocês um poema que se chama Direitos e Deveres. Ele é um poema de Regina Célia Vilaça. Direitos e deveres. Palavras que devem ser gravadas. Se os direitos você quer, deveres também terá. Direito é educação, dever da cidadania. Ser um grande cidadão com direito à moradia. Ter saúde e segurança e viver com tranquilidade são direitos da criança e também da terceira idade. Não podemos nos esquecer de que vivemos em sociedade. Cumprir deveres e ter direitos é buscar felicidade. Então, antes da gente começar a nossa atividade sobre os nomes dentro desse poema, nós vamos falar um pouquinho sobre o que esse poema falou. O que são direitos e o que são deveres? O poema falou, olha, que a gente precisa ter direito à educação, a gente precisa ter direito à saúde, à segurança. Nós temos vários direitos, por exemplo, a moradia. São direitos que todas as pessoas têm. Ninguém pode não ter esse direito. Todo cidadão brasileiro, toda pessoa que vive no Brasil, ela tem direito a ter uma casa, ela tem direito a ter uma escola, ela tem direito a ter um hospital para cuidar dela, ela tem direito a ter segurança. Quando ela sai para trabalhar, quando ela vai para a escola, ela precisa ter um ambiente seguro que não vai causar perigo a ela. Mas se a gente quer ter todos esses direitos, a gente precisa saber que nós também vamos ter deveres. Quais são os nossos deveres? Nós temos dever de manter a nossa cidade limpa. Jogar lixo no chão não é algo que a gente deve fazer, é um dever manter a cidade limpa. Nós temos o dever de respeitar as autoridades, então a gente precisa ter um voto consciente para que quando a autoridade chegue no seu lugar, a gente não queira lutar contra ela, brigar contra ela, porque nós temos direitos e também temos deveres, o respeito ao amigo, o respeito ao próximo. Nós temos também o dever de respeitar os locais públicos. Então, por exemplo, quando tem manifestações, é lógico que se a gente tem um governo que não é bom, é nosso direito se manifestar, mas se manifestar da forma certa, não fazendo como essas pessoas fazem, que quebram os lugares, incendeiam os lugares. Não é nosso dever fazer isso.
o respeito, a segurança que nós também podemos oferecer. Nós também precisamos respeitar o próximo, nós também não podemos depredar lugares públicos. Todos esses são nossos deveres. Se nós queremos os direitos, nós precisamos entender que nós temos os deveres e a gente também precisa cumprir os nossos deveres para que os nossos direitos sejam cumpridos também. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o nosso poema sobre direitos e deveres, nós vamos perceber que ele é cheio de letras. Então, ele é cheio de consoantes, ele é cheio de vogais, ele é formado por muitas palavras. E o que nós podemos fazer com essas palavras? Nós precisamos identificar as letras que formam o nosso nome. Dentro desse poema, as letras que formam o nosso nome, elas vão estar espalhadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aquele papelzinho que a gente colocou o nosso nome e colocar pertinho da gente, para a gente identificar as letras que formam o nosso nome. E agora a gente vai pegar o papel que a gente recebeu com o poema e nós vamos colocar próximo ao papel com o nosso nome. E nós vamos pegar um lápis ou uma caneta. Você vai escolher o que você vai pegar. E nós vamos identificar dentro do poema as letras que compõem o nosso nome. Então, primeiro, a gente não pode se esquecer que eu não posso colocar letras que não são do meu nome. Se a letra é do nome do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, ela não é a letra do meu nome. E a gente vai fazer uma atividade sobre as letras do nosso nome. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que existem letras que têm acento. Então, se o seu nome ele tem uma letra que tem acento, você precisa colocar só a que tem acento. Por exemplo, nós temos pessoas que se chamam Patrícia. E aí, tem Patrícia que o I, esse I aqui do meio, ele tem esse acento, que é um risquinho para cima. Esse acento é um acento agudo. Então, quando ela for procurar nas letras do nome dela no poema, ela pode circular o I com acento agudo. Mas, por exemplo, o meu nome, que é Rebeca. Então, Rebeca. Nenhuma letra do meu nome tem acento, correto? Todas as letras do meu nome não têm acento. Então, se aparecer esse E aqui, com esse acento, o acento circunflexo, eu posso circular? Não, ele não tem no meu nome. Se aparecer esse E aqui, com acento agudo, eu posso circular? Também não, ele não tem no meu nome. Se aparecer um A com esse aqui, que é o tio, eu posso colocar? Também não, ele não tem no meu nome. Se aparecer esse A aqui no poema, que é um acento, que é igual ao agudo, só que é para o outro lado, ele se chama crase. Eu posso colocar um círculo? Também não, pois ele não faz parte do meu nome, correto? Então, eu não posso colocar também. E também nós temos essa letrinha aqui, que é igual ao C, só que ele tem isso daqui embaixo. Ele se chama C cedilha. O meu nome tem C, certo? Mas ele tem o C cedilha? Não, então eu também não posso circular. Então, a gente precisa ficar bem de olho nos detalhes das letras. Se o meu nome tem acento, eu posso circular aquela vogal que tem acento. Mas o acento correto, o que no meu nome tem. Se o meu nome não tem acento, eu não posso circular nenhuma que tenha acento. Então, nós vamos lá, vamos fazer no nosso dever, a gente vai circular todas as letras que compõem o nosso nome. Vamos lá? Vamos fazer juntos?
Prontinho, consegui terminar o meu. E você? Olha, ficaram vários círculos ao longo de todo o poema. Nós percebemos então que as letras, elas se repetem. Então, as letras que formam o meu nome, elas se repetem em várias outras palavras e formam palavras diferentes. Por quê? Porque as letras combinadas com outras letras, elas formam várias palavras. As letras, elas são muito importantes. Começar conhecendo a letra do nosso nome é começar percebendo que as letras, elas formam palavras e essas palavras, elas são muito importantes para a gente conhecer o mundo à nossa volta. Então, nós sabemos que vamos relembrar tudo que a gente aprendeu nessa aula. Nós temos vogais, A, E, I, O, U. Nós temos consoantes. Nós temos o alfabeto. A gente precisa perceber que todas as letras formam palavras e que as palavras, elas estão espalhadas no nosso dia a dia. As palavras, elas estão nos ônibus, elas estão no nosso trabalho, elas estão na nossa escola. As palavras, elas estão nos documentos, elas estão no nosso documento, elas estão em todos os lugares. No supermercado, as palavras estão em todos os lugares. São por meio delas que nós reconhecemos o mundo à nossa volta. Então, conhecer as palavras é muito importante. Segunda coisa, nós sabemos que o nosso nome é formado por letras. Então, nós sabemos que as letras combinadas formam uma palavra, nosso nome. E o nosso nome é muito importante que a gente saiba reconhecer e também escrever, porque é por meio dele que a gente se identifica, é por meio dele que a gente conta a história de quem a gente é, não é verdade? Então, nós saber o nosso nome, identificar ele é muito importante. E nós sabemos que as letras que formam o nosso nome, elas estão espalhadas nas outras palavras, elas não são exclusivas do nosso nome. Como a gente pôde perceber aqui nesse poema, que as letras do nosso nome, elas se espalham formando outras palavras. Então, nós também aprendemos que nós temos direitos e nós temos deveres. E se nós queremos os nossos direitos, nós também precisamos cumprir os nossos deveres. Afinal, nós vivemos em sociedade e nós não podemos ser egoístas, querer apenas os deveres, os direitos e não querer cumprir os nossos deveres, não é mesmo? Então, olha, guarde com carinho esse poema, cole no seu caderno ou coloque um clips prendendo ele no seu caderno para que a gente se lembre que as letras que formam o nosso nome, elas estão presentes em todas as palavras. Um bom dia para você, que a gente tenha aprendido muito com essa aula.